Boa noite a todos, né? Então, hoje aqui no nosso podcast, né, que tem como tema Educando para o Pensar, eu trouxe aqui o professor Júlio, né, Júlio Silva, que vai ajudar aqui a gente a conversar um pouco mais sobre educação, né? Já que o tema central nosso de hoje seria debater um pouco mais sobre a segurança, né, dentro da escola. Então, o convidado especial de hoje é ele, e ele vai poder falar um pouquinho, né, da sua experiência dentro da educação e como que ele vê esse processo aí, né, da educação e da segurança, ou melhor dizendo, como que a segurança ela está dentro da educação e ela faz acontecer ali o processo do conhecimento. Mas antes da gente entrar nisso, né, é legal pensar, né, ter um espaço para discutir sobre isso é um privilégio, né? E aqui nesse podcast a gente vai tentar fazer um pouco disso, de um bate-papo descontraído, mas antes de começar, né, eu queria que o professor Júlio Silva ali, que ele pudesse, né, explanar um pouco da vida dele, né, e que tem esse contorno, né, dentro da educação. Como que foi um pouco da sua história, né, professor Júlio? Conta para nós aí aonde ela se encontra com a educação. Boa noite, né? Obrigado pelo convite, primeiramente, né? A todos, agradeço a presença aí, né, de todos do podcast. A minha história com a educação, ela foi acontecendo, né? Eu, quando era criança, logicamente, eu não sonhava em ser professor, mas com o passar do tempo e com as experiências, até mesmo o exemplo dos meus professores, né, acabou acontecendo, né? E tem alguns professores em especiais que acabaram contribuindo e foram meu exemplo. Um deles, né, saudoso José Roberto, que deu aula para mim na FUNCAMP. Uma das coisas que ele sempre fazia é incentivar: faça uma faculdade, né, independente do que, né, faça uma faculdade, deixe o seu pai orgulhoso, né, no dia da sua formatura lá na faculdade, você vai ver ele vestindo aquele terninho todo amassado que ele nunca usou, e isso ficou na minha cabeça, né, mesmo terminando o ensino médio, eu não entrando diretamente numa faculdade, aquilo, o desejo de fazer uma faculdade permaneceu. E depois de um tempo, né, eu decidi fazer vestibular novamente, só que como eu estava já 2 anos fora da escola, eu resolvi fazer um cursinho pré-vestibular, e dentro desse cursinho pré-vestibular tinha um professor de história que realmente era fantástico, né, e que acabou assim me inspirando muito, né, e ele ajudou eu a decidir a querer ser professor, e também a área que eu escolhi, que é a história. Então eu agradeço muito a ele. E é legal pensar assim, né, Júlio, porque às vezes a gente não percebe como professor que a gente é referência, né? E às vezes tem um aluno ou outro que está olhando para a gente e pensa: eu quero ser igual a esse professor, ou quero, né, lecionar ou dar aula dessa matéria um dia. Então, dentro dessa ideia, a gente percebe o quanto a gente é referência, é formador de opinião, né? E dentro dessa ideia, é legal pensar, né, no ginásio, nessa fase de estudo que você teve, você já conseguia perceber essa ideia da segurança, como que ela era introduzida dentro da escola, e como que você percebe hoje isso, a importância de se discutir isso num podcast, né? Por que a segurança ela é tão importante, ela é tão cara para a educação, né? Já que a gente está trabalhando com crianças ou mesmo jovens aí. Bom, quando eu estudei, outras épocas, né, década de 80, né, que eu comecei o fundamental hoje, né, década de 90, eu percebia que a escola, muitas vezes, ela era planejada para manter o aluno dentro da escola, né, para evitar que muitas vezes o aluno pulasse os muros e saísse para a rua. Hoje eu vejo que é o contrário, né, muitas vezes a escola, ela está sendo planejada para evitar que as pessoas, né, ou que não fazem parte da comunidade escolar, possam acessar a escola. Então está tendo uma mudança muito profunda, né, já na arquitetura, vamos dizer assim, da escola. Quando eu estudava, a violência era menos perceptível, né, de vez em quando você encontrava, né, um coleguinha que se desentendia com o outro, acabava brigando, né, mas logo já chamava a família, aquilo era resolvido. Uma coisa pontual mesmo. Exatamente, uma coisa bem pontual, né. Hoje, né, a violência está tão grande que a gente não sabe de onde ela pode vir, nem de quem ela pode vir, não tem mais uma referência, né. Então isso acaba deixando, acredito eu, toda a sociedade
de certa forma, preocupada. Certo. Então, dentro dessa explanação, né, você, por exemplo, aqui acredita que depois desse... A gente viu dentro do nosso país, já trazendo para uma coisa mais contemporânea, aí, né, falando dessa educação e da segurança, volta e meia a gente vê, né, atentado lá em Realengo, alguns casos no Sul, né, até em creches, e aí a gente percebe que é um espaço que, ao mesmo tempo que tenta proteger, que tem ali talvez a ronda escolar, né, que tem todo esse aparato para dizer assim, ó, eles estão lá, mas não estão soltos, não estão sós, né? Mas como que esses eventos, às vezes, pode vir a acontecer? Como que a gente pode, enquanto escola ou enquanto membros, professores, tentar ser esse suporte, né? Até porque nós não somos policiais, nós não temos esse poder, mas enquanto instância de uma direção escolar, até porque a gente está perto ali daqueles que são a direção, como que seria talvez aí pensar, né, uma estrutura, né, de educação que cada vez mais consiga prevenir para não chegar a depois ter que conter toda uma tragédia, né, instaurada aí dentro da nossa sociedade. Como que você vê isso? Até porque houve uma época de não é fake news, mas se falar que estava acontecendo em várias escolas e que em algum momento ia chegar na Serra, né? Como que a gente consegue combater esses tipos de informações e, propriamente dita, evitar que a coisa real, de fato, aconteça? Você, né, já deu um exemplo aí, né, que o X da questão é a prevenção. Não adianta simplesmente você fazer a repressão ou você colocar, por exemplo, um policial em cada escola, né? Porque isso daí vai acabar tratando já a consequência e não a causa. Então, no caso da violência na escola, nós temos que tratar a causa, identificar o que está causando a violência na escola hoje em dia. E com relação ao professor, ao educador, né? Tem que prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, né? A gente fala muito lá na escola onde eu trabalho sobre a pedagogia da presença escutativa. Então nós temos que estar percebendo como que está o comportamento do aluno que todo dia, né, frequenta a sala de aula, que está ao nosso redor ali. Eu sei que é difícil, né? Muito difícil, porque passam ali, né, vários alunos, tem professores que trabalham em várias escolas, né, e muitas vezes não tem tempo de olhar para a mudança de comportamento do aluno, né, mas isso é muito importante.